Olá pessoal, me chamo Gabriel, sou aluno do curso de Agronomia da Universidade Unic, Campus Cuiabá, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema que a gente vai falar sobre esse trabalho é sobre o gado de corte, tá? Da produção no sistema intensivo, no sistema extensivo e sistema semi-intensivo. Tá? Então a gente vai aprofundar nesses três manejos na produção do gado de corte. A pecuária ela tem sido presente no Brasil desde a época da sua colonização. O que acontece? O gado veio para o Brasil, né, na intenção de a criação de gado veio para a intenção de trabalho. O gado ele era utilizado apenas na função de trabalho, né, apenas na função de carregar maquinários pesados, de fazer engenhos funcionar. Então, pelo fato de precisar ali de uma força, o animal, o gado era muito utilizado naquela época. E com o passar do tempo, ele começou a fazer parte da nossa dieta alimentar. E com isso, por fazer parte da nossa dieta alimentar, começamos a ter ali melhorias genéticas do gado, uma vez que ele não era apenas para trabalho, e sim para consumo, melhorias genéticas, melhorias no manejo de criação, né? E assim outros fatores. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, esses três formas de manejo que viemos desenvolvendo com o decorrer do tempo, tá? Então vale assim ressaltar alguns fatores que é muito importante no decorrer desse trabalho, né? Indicadores econômicos financeiros, tá bom? Se ele é um investimento que ele é viável economicamente viável para o produtor. E também aqui nós vamos detalhar sobre cada manejo, seja ele intensivo, extensivo e semi-intensivo. Esse trabalho ele teve diversas fontes, né? Fontes de artigos impressos e também outros artigos científicos, né? Publicados ali em 1970 a 2021. Também tiramos diversas fontes muito importantes de sites de universidades federais, empresas de pesquisas, do site como IBGE e também da Embrapa. Então, esse material todo foi em cima desses tipos de artigos publicados por esse pessoal. Para a gente começar a falar um pouquinho desses sistemas, a gente tem que considerar alguns aspectos que são muito importantes. Esses aspectos são o aspecto social, tá? O aspecto econômico e por fim o cultural. Esses três aspectos eles vão trazer o resultado final sobre cada tipo de manejo, tá bom? Então eles são muito relevantes para a questão do nosso resultado final. Aqui eu tenho uma pirâmide onde ela vai trazer diversas informações muito importantes para você produzir seu gado, seja ele de corte, seja ele de leite, tá? Então todo esse conjunto ele vai fazer parte de informações importantes para a sua criação. Então, no sistema aqui extensivo, eu tenho uma criação de gado, assim, de forma mais simples para explicar para vocês, um gado que ele vai utilizar 100% do recurso natural. 100% da pastagem. Ele não vai ter nenhum outro incremento a não ser o seu recurso natural e a sua base de alimentação, pastagem. Eu tenho um semi-intensivo. O semi-intensivo ele vai utilizar a pastagem como base da sua dieta e também, em um certo momento, a questão da suplementação. Ou seja, ele é um gado com a sua dieta com base de pastagem e suplementada. E o intensivo, né, no caso, o gado ele vai ser 100% ali, em um certo momento no seu período, tratado por suplementos e ração. Ou seja, no coxo, o gado, a dieta com o pasto deixa de fazer parte da sua alimentação. E sim, apenas uma ração completa, tá? Onde ele não vai ter necessidade de buscar no pasto, porque ali a sua ração vai ter tudo o que ele precisa na sua alimentação. Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns pontos que é muito importante, relevante para a produção, né? Então, a produção por área, tá? É muito importante o produtor ter essa ciência na produção por área, o uso da terra, o uso da água, aeração, disponibilidade de alimento, integração, adição de alimento, tipos de alimento, a densidade, qualidade da água,
sustentabilidade ambiental, um fator muito importante, doenças, descarga de influentes, habilidades do produtor, qualidade do produto e os de medicamentos. Ou seja, esse é um conjunto para que você coloque em prática para você ter ali um resultado de sucesso na sua criação de gado. Aqui eu trouxe algumas figuras, né, para estar mostrando para você sobre cada tipo de manejo. Eu tenho aqui o extensivo, voltando, né, que é uma forma de você criar o gado solto, 100% dependente da sua alimentação do pasto. O semi-intensivo, aonde ele aqui no fundo aparece onde vai ter a dieta da sua alimentação como base o pasto, porém em certo momento, em certo ciclo, que a gente vai falar mais para frente, ele tem ali a alimentação no coxo, uma base de suplementação. E eu tenho aqui o intensivo, onde ele é 100% tratado no coxo, com 100% uma ração nutritiva. Sistema extensivo. Aqui, com a minha experiência de conhecer alguns produtores que trabalham nesse sistema extensivo, no caso é nítido um fator cultural muito presente, muito marcante nesse manejo, tá? Então o que acontece? Muitas vezes o produtor ele não tem um contato ali direto com informações tecnológicas, com meios de manejo atualizados e sempre é passado de pai para filho. Então, no caso, o avô, na época, com a sua experiência e prática realizada num local onde ele obteve resultados significantes para aquela época, ele passa para o filho dele e assim sucessivamente, né? Então, assim, são manejos, são estratégias adotadas que são passadas de pai para filho. Geralmente, no sistema extensivo, o produtor ele tem ali um custo muito baixo, uma vez que a sua preocupação da dieta do animal é apenas o pasto. E muitas vezes desse pasto, ele é nativo do local. Então, muitas vezes, esse produtor ele não se preocupa nem em trazer um pasto de qualidade para o seu animal ali, um pasto modificado geneticamente, né? Melhorado, adubado. Não, um pasto nativo, onde o seu animal se alimenta dali. No extensivo, uma das características muito importantes é que a área é muito grande. Como o gado ali ele não tem um acompanhamento de perto, as áreas são muito grandes, né? Com um pasto muitas vezes nativo ali, e o animal, eles são os animais mais rústicos. Esse produtor ele não leva ali o fator de uma melhoria genética desse animal. Por quê? O animal, muitas vezes modificado geneticamente, um animal ali de alto padrão, ele não está preparado para aquele tipo de terreno, temperatura que ele está, para aquele tipo de pasto. Ou seja, o gado que faz parte do sistema extensivo é um gado mais rústico, um gado cruzado, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre o sistema intensivo. Essa é uma das práticas que está sendo bastante utilizada nos dias de hoje, tá? Por quê? O sistema extensivo, o produtor tem a criação do gado com uma área muito grande. Ou seja, logo, o acompanhamento por cada animal passa a ser mais difícil. No semi-intensivo, o produtor ele reduz aquela área, tá? E começa a piquetear aquela área. O que acontece? Ele tem um gado mais próximo, muitas vezes essas áreas piqueteadas ficam mais próximo à sede, tá? Ou seja, o produtor ele tem um acompanhamento melhor desse gado. E por ser piqueteado diversos lotes, né, você consegue uma concentração maior de UA por hectares. Tá? Então o que acontece? A gente reduz a área, acaba economizando custo. Ou seja, o que o produtor teria que investir ali, muitas vezes, quem está iniciando, em terras, ele consegue fazer esse manejo numa área menor. Ele tem o acompanhamento do seu animal mais próximo. E o que acontece? Que é bastante bacana. Após a saída do animal, desse primeiro piquete passado para o próximo, ali nós temos um tempo onde esse pasto ele vai ter a sua recuperação natural, né?
ou seja, o pasto ele começa a recuperar de forma natural e muitas vezes o pecuarista, agora com a nova tecnologia, começa a adubar. Então ele vê ali uma oportunidade, por ser uma área reduzida, ele pega e aduba aquela área. Qual que é as consequências positivas que nós temos aí? Uma recuperação do pasto maior e um pasto de qualidade. Lembrando que, por se tratar também de uma área reduzida, ele consegue trazer geneticamente um pasto de qualidade. O que seria inviável ele modificar toda a pastagem da sua terra, né, no sistema extensivo, numa área reduzida ele consegue investir geneticamente num pasto de qualidade. Então o pasto ele vai ter uma recuperação mais rápida, porque o gado fica pouco tempo ali, né? Um pasto muitas vezes adubado, ou seja, ele vai ter ali um crescimento, um desenvolvimento melhor que de forma natural, e um pasto também muitas vezes geneticamente melhorado. Então ele passa por esses lotes, por esses piquete, até chegar numa fase que ele passa pelo sistema de suplementação. Ou seja, o gado ele vai ter continua tendo o pasto ali como a sua fonte de alimentação, porém nesse período ele passa a ser suplementado com ração e outros. Então o gado, além de ele encontrar as necessidades que o pasto passa para ele, ele acaba também sendo suplementado, garantindo ali, né, garantindo ali um peso de qualidade e garantindo também uma forma precoce dele ir para o abate de forma mais rápida, tá bom? Isso aqui também serve para o gado de leite, tá bom? Ou seja, um gado nutrido, ele tem ali mais chance, né, de entregar a quantidade de leite desejável ao produtor. E por fim, eu tenho aqui o sistema 100% intensivo. Necessariamente ele não precisa, o gado, o animal, passou pelo sistema intensivo a sua vida inteira. Muitas vezes o gado teve o contato ali primeiramente com o pasto, tá? Ele pode ter até passado do sistema semi-intensivo e depois para o intensivo, ou até muitas vezes do extensivo para o intensivo, né? Aqui o gado ele é tratado 100% no coxo, 100%. A sua dieta vai ser a base de ração suplementada, rica em todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então, o que acontece nesse caso? Muitas vezes utilizado. O gado, ele sendo suplementado no coxo, ele tem um ganho de peso acelerado. Automaticamente, ganho de peso acelerado, se é um gado de corte, ele vai de forma precoce para o abate. Um gado 100% suplementado, um gado de leite, no caso, ele passa a ter um rendimento de produção de leite maior. Por quê? Aqui ele tem uma dieta 100% rica em nutrientes, onde ele não vai ter o trabalho de ir atrás, né, da sua alimentação, ou seja, ele tem um ganho energético maior por conta que ele não tem ali que precisar ficar andando tendo gasto de energia. Então vamos lá, a questão da nossa conclusão. A gente tem que parar e pensar que para cada situação, para cada produtor, né, a gente vai ter que observar nos detalhes qual a sua necessidade, né? Muitas vezes, para um produtor, o sistema extensivo para ele serve, principalmente para o produtor que quer ali um baixo custo, né? Um produtor que não está ali querendo investir geneticamente no animal. Então o sistema extensivo para ele cabe no bolso dele o recurso. Porém, a gente tem que lembrar que ele não tem um acompanhamento do seu gado, ou seja, o risco de perder o animal é muito maior, uma vez que o animal fica distante da sua visão, uma vez que os animais ficam muito separados, né? Então o risco do animal fugir, o risco do animal ser presa de algum outro animal silvestre ali, o risco do animal se machucar, né? Ou seja, muitos relatos é que a perda desses animais é justamente pela falta desse acompanhamento de perto, né? Lembrando também, né, o gado no extensivo ele passa pelo efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Na época das águas, o pasto
recebe ali a quantidade necessária de água, né? E ele começa a ter uma produção diferente do que quando ele está na seca. Ou seja, fica um pasto bacana para o gado se alimentar. Nesse momento, o gado começa a ter um desenvolvimento, um ganho de peso. Porém, vem a seca. Como não é um pasto ali que o produtor está cuidando, né? E muitas vezes é um pasto nem tão rico em nutrientes, porque é um pasto nativo, né? Na época da seca, esse gado acaba perdendo peso. E o gado só tem, no caso ali, o capim como forma de alimento. Ou seja, tudo que ele ganhou na época das águas, ele começa a perder na época da seca. E aí gera o efeito sanfonado. E o produtor, ele perde aquele timing de qual que é o momento que eu vou enviar esse gado para abate. Porque o gado ganhou peso, bacana, falta ainda um pouquinho ali, que é o que o produtor quer mandar para o abate, porém vem a seca. O gado perde o peso. Começa as águas novamente, o gado começa a ganhar o peso. E lembrando que um animal muito tempo na propriedade, ele começa a ser muito custoso para esse produtor. E sem contar também que o dinheiro dele não gira, o dinheiro dele acaba não rendendo tão rápido, né, igual nos outros sistemas. Já no sistema semi-intensivo, tem ali a questão do investimento, né? Ou seja, o produtor ele vai ter ali um gasto com a questão da suplementação, ou seja, é um produtor que está disposto a investir, né? Temos a questão também da tecnologia aplicada nesse manejo, né? E tem os prós, né? Que é um gado mais próximo do produtor, um gado que o produtor consegue acompanhar seu desenvolvimento, né? Se ele está tendo ganho de peso, se o gado dele está um gado em risco. Muitas vezes o produtor ele vai investir geneticamente nesse animal, por ser ele uma área mais compacta, mais próxima de ti, ele consegue ali fazer um investimento num gado melhorado geneticamente, né? Uma pastagem de qualidade, uma pastagem também geneticamente muitas vezes modificada, mais resistente, mais produtiva, né? Ele vai ter ali a questão da adubagem, ou seja, ele tem ali um pasto praticamente 100%, né? Mais produtivo, um gado ganhando peso tanto na época das águas e da seca, porque ele tem a opção na época da seca ele manejar o seu animal ali mais próximo para a suplementação, né? E uma área menor, ou seja, ele acaba ganhando dinheiro ali, em vez de ele ter que investir em várias terras, né? Em espaço, ele acaba ali minimizando, né? E tendo todos esses recursos a favor a ele. Já no 100% ali intensivo, o investimento ele é muito maior. Ali o produtor tem que colocar muito dinheiro, porque a ração não é barata, né? Porém, ele tem uma precocidade para mandar esse animal para o abate, se ele é um gado de corte, né? Então, o gado vai ganhar peso muito mais rápido do que no sistema extensivo e no semi-intensivo, porque o gado ele não vai ter ali a dificuldade de se locomover, de explorar a área para se alimentar. Por ficar ali confinado em um espaço muito reduzido, o gado ele só vai ter um trabalho de se alimentar, uma alimentação 100% ali nutritiva, e beber água e descansar. Ou seja, tudo que é favorável para esse animal tem um ganho de peso favorável comparado com os outros manejos. Então, ali ele vai ter que ter assim, bastante responsabilidade de colocar tudo na ponta da caneta. Para não correr o risco de tudo que ele está investindo para ter um gado de qualidade, um gado premium, posso dizer, né? E muitas vezes esses gados são geneticamente ali um gado de qualidade, ele tem que colocar na ponta da caneta, se na hora que ele for vender, na hora que o gado vai para o abate, ele vai garantir ali um lucro desejável. Então, ele tem que ter essa ciência, que é um custo elevado, porém, muitas vezes é um retorno muito rápido para ele. Tá? Lembrando também que no semi-intensivo, o processo também é precoce. O produtor ele ganha tempo. Tá? Então, muitas vezes os produtores acabam conciliando o semi-intensivo, né? E quando falta aquele pequeno upgrade para mandar o gado para o abate, ele passa um período de 3 meses
o custo não fica tão alto, no intensivo, onde ele recebe toda a alimentação e tudo que é necessário para chegar naquele objetivo, naquele peso ideal para o abate. Então, assim, as 3 opções são opções cabíveis, são opções boas para a realidade de cada produtor. Porém, cada uma delas vão ter a sua especialidade. E lembrando que, conforme maior, conforme mais intensivo a produção, maior é o custo. Então, tem que ser tudo considerado, tudo que foi falado tem que ser considerado e colocado na ponta da caneta para que o produtor obtenha ali os seus resultados, né, desejados. Então é isso. Aqui está algumas referências de onde tiramos essas fontes, né, de conhecimento. E agradeço a todos pela atenção. Um muito obrigado e até mais.